Olá, boa noite, tudo bem com você? O Identidade está no ar para te contar mais uma história que eu tenho certeza que vai inspirar a sua vida e você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Você já convidou um amigo para assistir a Novo Tempo? Então aproveita que estamos no início do programa e envie o link da nossa transmissão, que é o youtube.com/novotempo. Através desse link é possível assistir de onde estiver, seja pelo celular ou tablet. Coisa boa, não é mesmo? Hoje vamos conhecer a história do Neander Rodrigues. Ele é um dos colaboradores do departamento de web aqui da Novo Tempo e com 14 anos ele decidiu que dedicaria sua vida para ser um instrumento de Deus. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com o relato do Neander. Eu vou para uma rápida pausa de 30 segundinhos e na volta o Neander já vai estar aqui comigo. Eu te espero. Neander Rodrigues é de uma cidade chamada Ponto Novo, no norte da Bahia, e que tem 17 mil habitantes. Sempre teve um forte interesse nas atividades da sua igreja e com apenas 14 anos decidiu que a sua vida seria para servir o propósito de Deus aqui na Terra. Além disso, tudo que envolvia o audiovisual sempre chamou a atenção do Neander. E foi então que ele pensou que poderia unir a missão com tudo que envolvia o audiovisual. Neander fez muitos planos e criou estratégias, mas Deus mudou todo o percurso e o que parecia que iria demorar aconteceu muito rápido. A história do Neander tem muitos detalhes e ele já está aqui comigo para contar esses detalhes para a gente. Boa noite, Neander, seja muito bem-vindo aqui a Novo Tempo. Boa noite, Gabi. É um aqui prazer é o Identidade, enorme. né? Porque da Novo Tempo Exato. já é. É um prazer enorme poder estar aqui compartilhando a minha história aqui no Identidade. Neander, com 14 anos você já decidiu que queria servir a Deus, né? O que passava na sua cabeça e quais eram os seus planos? Olha, eu sempre me envolvi muito na igreja e um evento que aconteceu da igreja para a parte dos jovens e adolescentes, teve um apelo de um pastor que me chamou muita atenção e foi um apelo muito direto e naquela noite de programação eu senti que Deus estava me chamando. Então, a partir daquele momento eu falei, olha, se eu sentir um chamado tão específico assim de Deus para trabalhar para a obra, para ser um missionário, eu vou aceitar e vou buscar meios para conseguir alcançar esses objetivos, conseguir trabalhar para a obra de Deus, conseguir dedicar minha vida 100% para a pregação do Evangelho. E aí foi isso que eu fiz. A gente comentou um pouquinho aqui na introdução que a questão que você trabalha é o audiovisual, mas antes disso você tinha pensado em cursar teologia, em ser um pastor. Perfeitamente, eu na minha juventude pensando, eu posso trabalhar na obra através do ministério pastoral, então eu fui buscar faculdades que tinham teologia, comecei a estudar, comecei a falar para todos os meus amigos, olha, você é um pastor, os pastores da minha região também já me conheciam, olha, vai ser o futuro pastor, é cidadezinha pequenininha, então todo mundo conhece todo mundo e comentava tudo isso, mas o tempo foi passando e eu fui crescendo, fui vendo as minhas atividades, eu não conseguia mais me identificar tanto com o chamado pastoral, mas ainda o desejo de servir a obra de Deus estava muito latente no meu coração. Você é um cristão de berço, que a gente chama, né? Você nasceu numa família cristã e desde pequenininho se envolveu ali com as atividades da igreja. Isso, desde pequeno sempre fui muito envolvido em todas as atividades da igreja adventista. Legal. Agora, Neander, com 16 ali para 17 anos, você começou a gostar de tudo que se envolvia ali na igreja, principalmente nessa questão audiovisual também, e você foi chamado para trabalhar num evento da igreja lá no Nordeste do Brasil. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Nesse meio tempo de decidir o que eu seria no meu futuro, percebi que o chamado pastoral não era para mim e fui atrás do trabalho audiovisual, porque eu já desempenhava isso desde os meus 12 anos. Então, desde os meus 12 anos eu já estudava audiovisual. Em casa, sozinho? Em casa, sozinho. Eu, computador, uma cidade pequena, sem tecnologia, então assistindo vídeos e tentando com aquelas câmeras cybershotzinhas pequenininhas de fotografia fazer alguns trabalhos de vídeo pela região mesmo. Mas com 16, 17 anos eu percebi que eu poderia utilizar esse tipo de talento para a obra de Deus. E aí, através da influência da Novo Tempo, através de outros trabalhos que a igreja já realiza também pelo audiovisual, eu falei, olha, é isso que eu vou seguir. E aí eu mirei nesse evento que aconteceu em 2017, o Campuri,
lá na região norte do Brasil, nordeste do Brasil, lá em Rio Grande do Norte, mais especificamente. E eu fui lá e participei, foi a minha primeira experiência profissional realmente com a parte de audiovisual. Então eu participei dessa equipe, foram um final de semana intenso, de muitos trabalhos. Esses aí são as pessoas com que eu trabalhei diretamente nesse evento. Conheço um ali, o Loabin. O Loabin, e o Cláudio também está aqui no canto direito. Verdade, o Cláudio. Ele também trabalha aqui na Novo Tempo. Então foi minha primeira experiência com 17 anos, super feliz de poder, além de trabalhar, de ver na internet os vídeos de equipamentos e tudo, poder ter o contato com esses equipamentos, para mim foi uma coisa muito boa, muito feliz. O Campuri, só para contextualizar para quem está em casa assistindo a gente, é um evento, um acampamento, digamos assim, feito para os desbravadores, que são crianças ali de 10 a 15 anos. E uma equipe de mídia fazia toda a comunicação, os vídeos, tudo que era passado naquele Campuri. Muito interessante. E foi uma experiência marcante para você. Foi assim, o auge da minha experiência na minha juventude ali de futuro. E foi ali que eu percebi, ok, eu quero fazer isso para a minha vida, eu vou traçar planos agora, especificamente para esse meu futuro, que era o que eu queria. E depois desse evento, teve um outro chamado Mediatek, que aconteceu aqui na Novo Tempo. Você tinha planos de vir, inclusive pagando sua passagem, sua alimentação, hospedagem, né, os gastos que você ia ter para poder participar, só que você não tinha condições para isso, e aí você fez uma estratégia ali. Eu sempre fui muito planejador, então eu sabia que eu não conseguiria, com recursos próprios, estar participando desse evento. Mas a partir do Campuri que eu participei, como eu conheci muitas pessoas, falei, olha, não custa nada eu tentar fazer uma campanha, uma vaquinha, para ver se eu consigo arrecadar fundos para poder vir para esse Mediatek, que era um evento grande de comunicação. Eu estaria em contato com grandes nomes da comunicação da Igreja Adventista. E como o meu plano, no futuro muito longe, muito distante, após vários estudos, era chegar na Novo Tempo para poder trabalhar, então eu falei, ok, é a melhor oportunidade para eu poder conversar, fazer networking, poder trocar experiências para realmente firmar mais o meu caminho para esse meio do audiovisual. E aí eu fiz a campanha, em 12 dias eu arrecadei 100% do valor, então eu cheguei, participei do Mediatek. Esse foi o momento que eles me chamaram foi um momento surpresa, eles me chamaram lá na frente para poder receber alguns brindes, justamente por conta dessa campanha que eu fiz. Foi um momento assim de muita surpresa, meu rosto aqui está até bem em choque de tudo que aconteceu, porque realmente foi uma grande surpresa. Eu sou bastante tímido e tudo que aconteceu ali foi realmente mais uma confirmação de Deus que era isso que Ele queria para minha vida. E aí eu fui seguindo os caminhos de acordo com aquilo que eu estava planejando. E aí o seu plano aqui, na verdade, a foto era o Wagner Cantori, que é o gerente da web, né? Te chamando ali no palco, como você comentou, surpresa que você ficou. Como é que foi essa experiência de participar aqui, de estar na Novo Tempo, de conhecer a Novo Tempo? Você já tinha o plano de um dia trabalhar aqui, né? Mas você ficou mais empolgado de conhecer as instalações? Foi uma experiência, assim, grandiosíssima. Eu sempre quis conhecer a Novo Tempo, então vir para Novo Tempo, conhecer as instalações, conhecer os equipamentos, eu estava assim num parque de diversões. Eu estava me divertindo muito, gostando demais de poder conhecer as pessoas, conhecer como as coisas funcionam. Sempre fui muito curioso assim, nessa parte de tecnologia, de entender como funciona. Então, assim, foi uma experiência grandiosíssima para mim. E nessa época, até pela sua foto ali, você não estava na faculdade ainda, né? E você tinha planos de cursar comunicação. Exatamente. Em 2017, eu encerrei meu ensino médio. E 2018 foi um ano que eu separei para poder me preparar para poder estudar na faculdade. O meu interesse era poder estudar rádio e TV no NASP, campus Engenheiro Coelho. E o meu plano era, 2018 eu vou fazer o quê? Primeiro semestre eu vou coportar. Para quem não sabe, coportagem ele é um incentivo que a igreja dá para os alunos se manterem na faculdade, então poderem vender livros, literaturas cristãs, para conseguir se manter na faculdade. E eu reservei esse primeiro semestre para fazer isso e o segundo semestre para me preparar estudando para fazer a prova do Enem, para conseguir bolsa de 100%, até porque também eu não conseguiria me manter na faculdade sozinho, sem recursos externos. Então, o meu objetivo principal era conseguir bolsa de 100%
para poder aí sim conseguir estudar na faculdade. E aí eu fiz isso. Então você participou ali da comportagem naquele primeiro semestre, que é uma experiência também muito enriquecedora e desafiadora, Muito né? desafiadora. Porque você sai sem saber como vai ser aquele dia, se você vai conseguir vender, se você não vai conseguir, então é muito desafiador. Passei esse primeiro semestre inteiro trabalhando arduamente e registrei isso no canal do YouTube chamado Diário de um Comportor, justamente para poder, no futuro, poder olhar para trás, olha esse processo que eu passei, também me desafiar no meio audiovisual também, porque eu estava gravando na frente da câmera, eu que não sou tímido, não gosto de ficar na frente da câmera, estava na frente da câmera e também editando material, publicando, então foi para me testar também. Passei esses 6 meses, só que assim, eu saí dessa campanha, não saí com recursos financeiros, porque eu não... acabei não saindo muito bem. No momento eu não entendi o porquê que não estava saindo bem. Na minha cabeça Deus estava guiando tudo e realmente estava. Cada passo que eu estava trilhando, Deus mostrava, é isso que eu quero que você faça, vai dar certo. E no primeiro semestre trabalhei muito, mas não consegui nem 10% do necessário para poder ir para a faculdade. Meus planos era, no segundo semestre, já estar na faculdade com esses recursos do primeiro semestre, mas não consegui. E um detalhe muito interessante é que, como eu iria fazer Enem para conseguir passar os outros anos também na faculdade sem precisar pagar, porque pela boa nota do Enem você conseguiria uma bolsa do ProUni. Perfeito, exatamente, conseguiria uma bolsa do ProUni. E nesse primeiro momento do semestre é o momento que a gente faz as inscrições para o Enem. E eu fiz a inscrição pensando que eu estaria no NASP, já estudando, fazer o Enem lá na região do NASP. Só que eu não passei, eu não consegui os recursos no momento. Então passei esse segundo semestre lá na minha região também, lá em Ponto Novo. Estudando, né? Estudando. Daqui a pouco a gente vai falar o resultado dessa prova e como é que foi tudo isso daí. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo com o Neander, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem o desfecho dessa história, viu, gente? Porque não foi à toa que tudo isso aconteceu. Tem mais detalhes da vida dele também, como ele veio parar aqui na Novo Tempo, exercendo a função que ele exerce hoje, que você também vai saber daqui a pouquinho. A gente volta em instantes. Identidade de volta hoje conhecendo a história do Neander Rodrigues, que é colaborador aqui na Novo Tempo, no departamento da Web. E no bloco anterior ele contou ali sobre aceitar o chamado de Deus para servir e também o processo para chegar até o Centro Universitário Adventista de São Paulo, né, onde ele pretendia estudar rádio e TV. A gente falava aqui, Neander, que você comportou os primeiros 6 meses daquele ano, pretendendo garantir aquele recurso financeiro para já entrar na faculdade, mas não conseguiu. E aí, no segundo semestre, você estudou para poder ter uma boa nota no Enem. Exatamente, mas um detalhe interessante é que, como eu tinha feito a inscrição para fazer o Enem lá em São Paulo, então eu tive que sair da minha cidade, pegar ônibus e ir para São Paulo para poder fazer a prova do Enem. Então, eu passei 10 dias, conheci o NASP, como era a região do NASP, eu tinha amigos lá. Então, fiquei hospedado na casa desses amigos durante 10 dias, porque foi o primeiro Enem que aconteceu em 2 domingos. Antes acontecia no sábado e no domingo e aconteceram em 2 domingos dessa vez. Então, tive que passar 10 dias lá. E conheci o NASP, já conversei com a reitoria, conversei com a filantropia para conseguir bolsas também para ser interno dentro da instituição, estudar na faculdade também para ser interno. Morando lá. Morando lá, exatamente. Então, já estava tudo planejado, tudo programado, já tinha conseguido acertar basicamente a bolsa. Eu basicamente só precisava passar com a bolsa do governo, do ProUni, para aí sim poder ir para o NASP e usufruir dos momentos de estudo lá, porque o meu objetivo era estudar, me capacitar profissionalmente e aí depois sim entregar currículo e quem sabe um dia poder trabalhar aqui na Novo Tempo. E o seu plano era perfeito, digamos assim, né? Traçando ali os seus objetivos, mas Deus mudou ali, mexeu alguns pauzinhos para que aquilo não fosse daquela maneira, naquela ordem. Exatamente. Você estava esperando uma resposta, uma ligação com relação ao ProUni e algo aconteceu. Conta pra gente. Exatamente. O ano virou, já era 2019. Início de 2019, na última terça-feira de janeiro, esse seria o resultado do ProUni. Só que houve alguma coisa que aconteceu e foi cancelado naquele dia o resultado do ProUni. Fiquei um pouco chateado, porque estava ansioso para receber esse resultado, só que naquele mesmo dia eu recebi uma mensagem de alguém aqui da Novo Tempo.
pedindo para ligar para mim. E aí eu falei com ele, falei, não, pode ligar. Ligou para mim e nessa ligação eu recebi uma proposta totalmente inusitada. Era um dos gerentes aqui da Novo Tempo, o Elino, e ele ligou falando que tinha uma vaga de emprego e ele pensou em mim e queria saber se eu tinha interesse em poder participar. Naquele momento, meu coração parou, minha cabeça parou de funcionar, o que está acontecendo, Deus? Mas o único resultado que eu pude falar, falei, olha, tentando ser o mais racional possível naquele momento. Eu preciso pensar, eu agradeço demais esse resultado, mas tem o meu lado pessoal também, que eu me sentia muito incapaz, né? Porque eu estava buscando me capacitar para poder atuar aqui na Novo Tempo. Você ainda não tinha nem começado a faculdade ainda. Exatamente. A minha experiência profissional mesmo com equipamentos profissionais tinha sido também recente. Mas ele me conheceu em 2018, conheceu a minha história e durante esse período a gente não trocava mensagens, nada disso. Nunca tinha mandado currículo para o Novo Tempo. E recebi essa ligação. Fiquei com calma, pedi para pensar, desliguei, orei a Deus, falei, Deus, olha, o que o Senhor quer da minha vida? Eu estou planejando durante um ano inteiro um caminho que eu entendo que é o caminho que o Senhor quer para mim, mas surgiu isso aqui, só me direciona para o caminho certo. Fui me aconselhar com meus pais, fui me aconselhar com amigos muito próximos, com pessoas com quem eu admiro, para entender realmente quais decisões corretas que eu deveria tomar, porque eram decisões grandes. E é muito fácil você decidir entre uma coisa boa e uma coisa ruim. O difícil é você conseguir decidir entre duas coisas que são boas. Sim, como que você vai decidir? Qual que é o melhor caminho para se seguir? Então, eu estava num dilema grande e busquei durante 2 dias essa orientação com pessoas que eu confio bastante e fiz a entrevista, passei pelo processo de entrevista. A semana seguinte passou, terça-feira da semana seguinte foi o resultado do ProUni. Quando eu abri o site do ProUni, eu tinha passado com 100% de bolsa para estudar no NASP. Quando passou, eu falei, ok, Deus, entendi. Era só para você testar meu coração, para saber como é que estava a minha emoção. Vou fazer o NASP, passei, então vou preparar a mala. Comecei a preparar a mala para ir para o NASP. Na quarta-feira, no dia seguinte, eu recebo a ligação aqui da Novo Tempo falando, olha, a gente quer você no Novo Tempo, você passou na seletiva, queremos você, na semana que vem, esteja aqui na Novo Tempo. Então, nossa! Deus cuidou dos mínimos detalhes e eu cheguei aqui para trabalhar como operador de câmera nos estúdios aqui da Novo Tempo. E aquele sentimento de incapacidade que você tinha pelo fato de você não ter uma experiência profissional com equipamentos profissionais tão grande e já vir logo para uma emissora renomada como é a Novo Tempo? Como que você lidou com essa questão? Insegurança eu estava com certeza, eu estava muito inseguro, mas assim, eu entendi que se Deus colocou na nossa mão, se Deus falou, olha, filho, vai, eu vou. Eu vou porque eu sei que Ele vai me capacitar. As capacidades não vão vir só de mim. Se Ele me colocou um objetivo, um trabalho para fazer, Ele vai dar o jeito de esse trabalho ser realizado. Então, inseguro eu estava, mas eu estava confiante de que em Deus eu conseguiria realizar o trabalho. Então, vou chegar no Novo Tempo, vou aprender o tempo que for necessário, se foi Ele que me colocou aqui, é Ele que vai guiar todos os detalhes. E se Deus chama, como você falou, Ele capacita também. Com certeza. Né? E depois de 1 ano de trabalho aqui, chegou a sua primeira férias, né? Suas primeiras férias, você voltou para casa para matar um pouco a saudade da família. Um pouco da saudade da família, voltei, o pessoal da minha cidade tudo feliz, nossa, vem até no Novo Tempo, olha que legal. E aí eu estava lá com meus pais, com meu irmão, tudo feliz por essa conquista. Eu tinha 19 anos, então era muito novo. Eu fui uma das pessoas mais novas aqui na Novo Tempo a entrar, a trabalhar nos estúdios. Trabalhei especialmente também na equipe que está gravando aqui o Identidade com o Rafa, com o diretor Nério, com o Matheus. Então foi uma experiência grandiosa aqui durante esse período aqui na Novo Tempo. E aí fui para essas férias, aproveitei a família. Chorei também na despedida, o coração apertado de ter que voltar e voltei em 2020 para cá, para trabalhar, e surgiu a pandemia e tudo se modificou, o trabalho se modificou e o trabalho começou também a ser mais difícil de se lidar. Sim, foi difícil mesmo, um período bem diferenciado que a gente viveu aqui na pandemia para não deixar o trabalho deixar de acontecer, né? Porque a emissora não para por conta disso, mas, enfim, conseguimos fazer o nosso trabalho. Agora, Neander, ainda no primeiro semestre desse ano de 2020, no mês de maio, você recebeu uma ligação da sua mãe. Sim.
dizendo que o seu irmão havia falecido. Como é que foi esse momento para você? O que aconteceu? Conta pra gente. Foi um choque muito grande, porque realmente ter alguém tão próximo a gente falecer, fiquei realmente bastante conturbado nesse período, para conseguir entender. Realmente, cheguei a conversar muito com Deus de entender se realmente era esses os planos que Ele queria, se Ele só queria que eu fizesse, olha, vou realizar aqui um sonho que você tem, mas ok, pode voltar para sua casa, porque o meu desejo do meu coração realmente era, depois de que aconteceu tudo aquilo, era estar próximo da minha família, poder aproveitar ao máximo a minha família, estar com eles, e durante um período de 2 meses, meu coração estava bem aflito, já pensando em desistir de continuar trabalhando aqui no Novo Tempo, voltar para minha casa, porque eu estava sozinho aqui em Jacareí. Fiz amigos, mas assim, pessoas de relações novas. Então, as minhas relações antigas, a questão da saudade, que aperta muito. Então, foi um momento extremamente difícil poder lidar com essa perda e eu questionei a Deus realmente se era isso que eu deveria ficar, se eu deveria ficar realmente em Jacareí, trabalhando aqui e tudo mais. O seu irmão era mais novo que você, então ainda Sim. Estava em casa com seus pais, né? Sim, estava. Imagino que o seu coração deve ter ficado aflito também por deixar seus pais lá sem ninguém, com o ninho vazio. Com certeza. É uma maior preocupação com eles, porque perder um irmão dói, mas perder um filho eu imagino que deve doer muito mais ainda, porque não é natural, a natural não é a morte, e perder também um filho se torna ainda antinatural ainda. Então, doeu bastante, mas conversando com Deus eu entendi que eu precisava pegar aquela dor e converter em maior força ainda para continuar o trabalho de Deus e continuar trilhando aquilo que Ele me chamou quando eu tinha 14 anos. Então, se Ele me chamou com 14 anos, e eu aceitei o chamado dele, eu falei, não são as dificuldades que vão me parar, que vão me fazer desistir do chamado dele para a minha vida. Então foi em Deus que você encontrou essa força para continuar, inclusive aqui na Novo Tempo, longe da sua família, né? Com certeza. Eu quero aproveitar esse momento, gente, porque assim, infelizmente a morte faz parte da nossa vida. A morte de um ente querido é uma das dores emocionais mais fortes que a gente pode sentir. E talvez você aí de casa esteja enfrentando o luto agora, como o Neander enfrentou também. Talvez você se pergunte como e se essa dor intensa vai passar. Você quer saber como lidar com a dor da perda e como se recuperar dela? A revista Esperança Mente Feliz, essa que eu estou mostrando para você aqui agora, vai te ajudar a passar por essa fase, viu? Ela vai te dar um suporte emocional e também espiritual, porque aqui você vai encontrar ferramentas para superar o sofrimento que te aflige nesse momento. E você pode tê-la aí na sua casa de graça, é só pedir pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir para você, mas já aparece para você aqui na tela. 12 é o nosso DDD, 21 27 31 21. E você não está sozinho não, viu? Lembre-se disso, porque Deus pode te ajudar nessa caminhada. Agora, Neander, atualmente você trabalha aqui na Novo Tempo, mas como é que está o seu trabalho hoje? Não está mais no estúdio, né? Você Sim. Passou do departamento de operações, que são os estúdios, para o departamento de web. Exato. Conta um pouquinho do seu trabalho nesse novo departamento. Hoje eu atuo no departamento de web, como você falou, mais especificamente cuidando das produções exclusivas e originais da nossa plataforma NT Play. Então, eu atuo com direção de fotografia dos projetos do NT Play originais, então os DVDs, os programas como Saldo Extra, como Código Aberto, programas especiais, as minisséries que tem aqui também, exato. Os programas especiais como esse aqui que está aqui na foto, foi o último que a gente realizou esse ano, que foi o NT Play Week, exato, a semana especial do NT Play. Então, essa semana eu estive trabalhando aqui, também dirigindo a fotografia desse projeto. Então é isso, é um desafio novo, um desafio que eu sempre quis sonhava desde pequeno poder atuar nessas grandes produções e hoje olhar para mim, olhar para os projetos que nós realizamos aqui na Novo Tempo e saber que Deus tem me usado, está me usando para poder realizar esses trabalhos e poder levar uma mensagem tão poderosa de conforto, uma mensagem de alegria, de esperança, para mim enche meu coração de alegria de saber que eu estou sendo útil para a obra. Não é sobre mim, mas completamente sobre quem Deus é na minha vida. Então, se eu posso usar quem eu sou no serviço dele, é a melhor coisa que eu posso fazer. Verdade, Neander. Obrigada por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando no seu ministério, porque embora não seja pastoral, é um ministério que leva a esperança, como você bem falou aqui. Amém.
E você aí de casa possa se inspirar com essa história de um rapaz tão jovem que fez os planos para que se colocasse nas mãos de Deus sempre procurou ouvir a voz de Deus para saber a vontade dele. E mesmo nos momentos difíceis, como de luto, na perda de um irmão, ele conseguiu ver ali a mão poderosa de Deus atuando e o protegendo também. Então, que você se inspire na história do Neander. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!